Vamos então concentrar os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com o único centavo que seja, mas a fortuna da caridade, que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando. A fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos. A fortuna da compaixão, a fortuna da compreensão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Esta sim, podemos amealhar nesse planeta e levar para a eternidade o nosso espírito. Que possamos então refletir sobre o Evangelho de Jesus e criar ânimos, coragem, esperança para colocá-lo em prática em nossas vidas. Tudo bem? É um prazer muito grande, mais uma vez, recebê-los aqui na nossa casa, aqui na minha casa, da mesma forma que eu peço licença para entrar na casa de vocês, no espaço de vocês, para falar sobre o Evangelho de Jesus. Hoje eu quero abordar a esperança que o Evangelho nos traz, em especial em tempos difíceis como o que vivemos neste maio de 2020, em plena pandemia do coronavírus, em que muitas pessoas estão doentes, em que a economia está debilitada por força das circunstâncias, em que muitas situações adversas estão acontecendo, é no Evangelho que encontramos a resposta, a saída para essas situações. Jesus, através do Consolador, através da Boa Nova, que é o seu Evangelho, que quer dizer a boa notícia, nos traz os motivos, as causas para tudo isso e, principalmente, a saída e, principalmente, qual o caminho que temos, que é o caminho da fé, que é o caminho da oração, que é o caminho da certeza de que as coisas vão passar, de que as situações ruins serão superadas. Quem de nós já não passou por um momento difícil? Quem de nós já não passou por uma situação que parecia que não encontraríamos uma saída, que não encontraríamos como deixarmos, como escaparmos daquela coisa, daquela situação, daquele problema que parecia insolucionável? E de repente, com o tempo, com a paciência, com a oração, com a fé, as coisas foram se acomodando, as coisas foram encontrando a sua saída. Nesse momento, vivemos uma prova coletiva. Todo o planeta passa por uma situação adversa. E são nesses momentos, e é em situação como essa, em que podemos nos unir, em que podemos ter uma fé maior, em que podemos ter a esperança que o Evangelho nos mostra, que o Evangelho nos indica para encontrarmos o caminho para passarmos por esta adversidade. O livro Vinha de Luz, que o Emmanuel ditou para o Chico Xavier, no capítulo 58, no item 58, denominado Crises, que traz o Evangelho de João, o versículo 27 do capítulo 12, o Evangelho diz o seguinte: Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Ou seja, ele está pedindo para o Pai, para tirá-lo daquela situação. Jesus está prestes a ser crucificado, a passar pelo suplício dele, pelo sacrifício maior que ele passou. Ele pede para ser salvo, mas ele sabe que veio para isso. Nós também, dentro do nosso plano encarnatório, nós viemos para passar por situações difíceis, de dores, de expiações. Esse é o grau do nosso espírito, esse é o grau de elevação espiritual que cada um de nós temos. Por isso é que estamos no planeta Terra, por isso é que estamos nesse momento passando por essas adversidades, por essa pandemia, inclusive. É justo, é legítimo que
peçamos ao Pai que a gente ore para sairmos dessa situação, mas temos que ter a certeza que é um pedaço que cada um de nós tem que passar. E Jesus nos trouxe a esperança de que, superando as situações pelas quais passamos aqui nesta casa planetária, neste planeta, e se passarmos e se superarmos as nossas adversidades dentro dos ensinamentos do seu Evangelho, podemos nos credenciar, podemos ter a esperança de sermos reencarnados, de irmos para mundos melhores, para situações melhores. No final desse item 58, denominado Crises, Emmanuel dita para o Chico Xavier o seguinte: quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 desse Evangelho, nos traz o Sermão da Montanha. Jesus nos alerta que os humilhados, que os perseguidos, que os menores aqui nessa terra serão os maiores, serão os que terão as portas do reino de Deus abertas, escancaradas para estes. Esperança, a palavra esperança vem do latim, significa esperare. A etimologia da palavra é esperare. Esperare, não de esperar, não de se prostrar, não de ficar aguardando que as coisas aconteçam. Não, pelo contrário, é ter atitude dentro do Evangelho de Jesus, ter paciência, ter coragem de enfrentar, espiritualmente falando, as nossas adversidades, para que possamos progredir, crescer dentro dos objetivos para os quais viemos para esta casa planetária, dentro dos nossos propósitos encarnatórios, com todas as nossas dificuldades, com todas as situações pelas quais estamos passando nesse momento, mas com a esperança. Se não conseguimos ter a fé inabalável que o Evangelho nos propõe, que tenhamos esperança de que dias melhores virão, de que passaremos por essas situações. O que mais se ouve hoje em dia é: fique em casa, os que podem, e vai passar. Essa esperança do que vai passar, essas situações difíceis, o Evangelho desde sempre nos alerta. No mesmo livro Vinha de Luz, agora no item 75, que é denominado Esperança, o título desse capítulo é Esperança, e o versículo do Evangelho é o Evangelho de Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, o versículo 4 do capítulo 15, diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, Jesus nos alertou desde sempre. O seu Evangelho nos traz esse ensinamento de que estamos no mundo de sofrimento, estamos no mundo de expiação, estamos num planeta em que as adversidades acontecem em todos os instantes. E se conseguirmos transcorrer
da melhor forma possível, com esperança, com paciência, com fé, com oração, com a certeza de que Deus, de que Jesus, protetor deste planeta, está nos amparando, está orando, está olhando por nós, está nos protegendo, certamente conseguiremos ter o consolador, o bálsamo necessário para enfrentar as adversidades do momento. Jesus, no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos traz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal se torna insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dessa luz é que é dada a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, com o Sermão da Montanha, nos traz todo esse alento, toda essa esperança, todo esse caminho. Ele diz que aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que são humilhados, aqueles que têm dificuldades, serão os mais vistos, serão os mais queridos, serão os que terão mais atenção do Pai, serão aqueles que entrarão no reino dos céus. Neste momento, todos nós estamos sendo convidados a passarmos por momentos difíceis, por momentos em que toda a sociedade, o planeta inteiro, vive de forma coletiva situações inimagináveis há pouco tempo atrás. E, de repente, aqueles que se habilitam a dentro dessas situações, fazerem a caridade, ajudarem as pessoas que precisam, com compreensão, com um pouco de alento, com coragem. Vejam que coisa interessante. Nós estamos vendo nas mídias as pessoas que saem dos hospitais curadas do Covid-19, saem aplaudidas pelos médicos, saem reverenciadas pelas pessoas que as curaram. Cena rara, cena inusitada. Geralmente se aplaude, geralmente se faz reverências às pessoas que têm a sapiência para fazer a cura, que têm o conhecimento para administrar o remédio necessário diante da doença
que acomete as pessoas e, de repente, são tratados como heróis, são homenageados aqueles que se curam, os mais humildes, os que estão em posição diante da ciência em menor escalão, são os que são cumprimentados naquela fileira de profissionais da saúde que homenageiam aqueles que lutam, aqueles que conseguem vencer a situação adversa. Vem bem ao encontro do que o Evangelho nos traz, do que o Evangelho nos diz. Portanto, todos nós que estamos passando situações ruins neste momento, que estamos passando por adversidades, quer por causa dos nossos empregos, quer por causa da saúde, quer por causa de relacionamento num isolamento social tão longo, quer por uma série de motivos, tenhamos paciência, tenhamos fé, oremos dentro dos ensinamentos do Evangelho, porque tudo isso vai passar, porque o Evangelho nos mostra isso, o Evangelho nos dá o caminho da esperança. Tem uma história de um monge muito pobre, muito carente, que vivia numa gruta e num dia meio frio, antes de ir dormir, ele fez a oração dele e se retirou para o seu cantinho, coberto com um único cobertor que o protegia naquela noite fria. Durante a madrugada, um ladrão roubou o cobertor desse pobre monge. Ele acordou com frio, momentos depois, e sem ter uma alternativa, ele foi para a entrada da gruta em que ele estava, para tentar ver se achava ainda o ladrão, se ele tinha abandonado a coberta dele, enfim, dentro até de um ato de desespero. Quando ele chega à entrada da gruta, ele vê a lua, um luar lindo, um luar maravilhoso, a lua que brilha para ele. Nesse momento, ele faz uma nova oração e agradece a Deus, que o ladrão pode ter tirado o cobertor dele, mas não pode roubar o luar, não pôde roubar aquela lua linda que o ilumina. Nós podemos perder muitas coisas nesse momento, nós podemos estar com muitas adversidades, mas a esperança que o Evangelho nos traz, ninguém pode nos tirar. A fé, a certeza de que Deus, de que Jesus, o protetor desse planeta, está olhando por todos nós, nos dá também a certeza de que encontraremos uma saída para tudo isso. E quanto mais estivermos voltados para os ensinamentos do Evangelho, para os ensinamentos de Jesus, mais cresceremos, mais vamos evoluir nessas situações, nesses momentos de adversidades. Nesse inverno em que todos nós estamos passando, neste momento de situações adversas, tenhamos a certeza que as folhas caem no outono, que as árvores ficam sem nada, ficam peladas, depeladas no inverno, elas sempre renascem na primavera, com mais flores, mais vivas, e esses são os ciclos da vida, inclusive os ciclos em que nós passamos em cada momento da nossa existência nesse planeta. Então, que possamos, dentro da coragem, dentro da esperança, dentro da fé que o Evangelho nos traz, ter a certeza que passaremos por mais essa adversidade. Tenhamos esperança, tenhamos a certeza de que Jesus está olhando por nós. E dessa forma, mais uma vez, unindo os nossos pensamentos em Jesus, agradecemos ao Pai por ter ouvido, por ter refletido sobre o seu Evangelho
e que possamos dessa forma criar ânimos, atitude, coragem, esperança para praticar, para ter ânimos de incorporarmos o seu Evangelho em todos os momentos da nossa existência. Muito obrigado por terem me ouvido, muito obrigado por ter deixado eu entrar no espaço de vocês. Espero encontrá-los em outras ocasiões. Um beijo no coração de todos.